A consciência só pode ser libertada da culpa pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Muito bom dia a todos. Que a paz do Senhor Deus, que excede a todo entendimento, domine sobre vós e sede vós todos agradecidos. Falemos um pouquinho mais, concluindo então, sobre a consciência e a lei. Paulo diz que Deus gravou um certo conhecimento de sua lei em cada coração humano. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, nós vamos ler. Vamos ler o 13 também. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Então vejam bem, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vamos para nós? Quando nós, pois que somos gentios que não temos lei, procedemos por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, então nós servimos de lei para nós mesmos, porque a nossa consciência cristã nos impede de ficarmos em paz quando nós transgredimos o mandamento, quando nós desobedecemos e infligimos a lei. Aquele que tem realmente o Espírito Santo em si, quando ele rompe com um sinal vermelho, ele não fica em paz. Não é só por causa da multa, mas é porque ele não está em conformidade com ele mesmo. Porque agora ele tem algo em si, com ele, que quando ele faz alguma coisa que é errada, então seu coração, que tem sido purificado, a sua consciência, que tem se tornado então uma consciência purificada, não por aquilo que ele errou sem intenção. Então, na verdade, aí então seu coração o reprova. Não é a necessidade que alguém lhe reprove. Ele próprio policia-se a si mesmo. Ele próprio examina-se a si mesmo se aquilo é correto ou não. Então nós que temos esse coração agora, não a lei em tábuas de pedra,
mas agora uma lei gravada no nosso coração. Então, quando nós infringimos uma ordem de Deus e agimos de uma forma que aquilo desagrada a Deus, nosso próprio coração nos reprova. Não é isto algo muito superior? Há uma lei que exige alguém, há um comportamento que exige alguém nos vigiando. Olha para um lado ou para o outro para ver se não vem ninguém para fazer um roubo ou para outros malefícios contra o próximo. Se não tem uma viatura de polícia por ali para praticar um delito. Não, aquele que tem essa consciência purificada através do Espírito Santo e não uma consciência cauterizada pelo pecado, ele não precisa que haja um policial ou uma autoridade ali para que ele não pratique um delito. Porque ele teve a sua natureza agora mudada e tem a sua consciência daquilo que é certo e errado. Por isso é que Paulo diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo norma, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então você policia suas palavras, seus atos, suas ações. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, a consciência é a lei. E a lei? Paulo diz que Deus gravou um certo conhecimento de sua lei em cada coração humano. Acabamos de ler Romanos 2, 14 e 15. E a experiência confirma isso. Mas a consciência pode estar enganada ou condicionada a considerar o mal como bem, ou tornar-se cauterizada ou entorpecida por meio de pecados repetidos. Então vamos dizer, acostumou com aquilo e aquilo não lhe fere mais. Então a primeira coisa, a primeira mentira, aquilo faz um treme, o primeiro coisa errada que faz, o primeiro adultério e assim sucessivamente. Mas com a prática, aquilo não mais lhe fere. Então se torna uma consciência cauterizada ou entorpecida. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 4, o que Paulo nos traz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vejam bem, então nós devemos observar como está a nossa consciência. Agora, os julgamentos da consciência podem ser considerados a voz de Deus somente quando refletem a própria verdade de Deus e a sua lei segundo as Escrituras. A consciência deve ser educada a julgar segundo as Escrituras, porque eu posso estar achando que uma coisa está correta quando ela está errada.
Por isso é que eu tenho que pautar minhas ações, meus atos, minhas palavras na Escritura. Então, quando as pessoas pautam seus ensinos para os outros, não segundo as Escrituras, a sua consciência, ela não está correta de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo não lhe fará nenhum bem. A superstição ou o escrúpulo pode levar uma pessoa a considerar pecaminosa uma ação que, segundo a palavra de Deus, não é. E ele pode considerar uma ação certa, errada, como certa. Paulo fala sobre o alimento. Você pode comer e outros acham que aquilo não se pode comer. Há uma consciência fraca. E não é errado comer. Ele acha que é errado comer. Vejam bem, agora a nossa consciência não deve ser usada também para pisotear o fraco. O fraco não é aquele que come carnes. Fraco é aquele que acha que não pode comer. Que às vezes nós achamos que fraco é aquele que come, mas não, a Bíblia mostra que fraco é aquele que acha que não se deve comer certas coisas, como por exemplo carnes. Então, são pessoas que têm as suas consciências fracas. Romanos 14, 1, 2, 1 Coríntios 8, 7, 12, 1 Timóteo 5. Coisas sacrificadas. Agora, quando nós fazemos algo, comemos algo, só simplesmente para entristecer o nosso irmão, nós não estamos fazendo o correto. Porque ele acha que não deve comer, você come longe dele. Por que você tem que mostrar que você é forte? Porque seria pecado agir contra si mesmo e fazer o que equivocadamente julga ser errado. Romanos 14, 23. Aqueles cuja consciência é fraca nunca devem ser pressionados ou persuadidos a fazer aquilo que destrói a sua boa consciência. Se você acha que não deve comer carne de porco ou outras carnes, você não come. Mas você também não deve julgar aqueles que comem. Porque as coisas acontecem de todo lado. Eu não te condeno por não comer, você não me julga porque como. Veja como isso aí não faz diferença, porque se eu como, não me fará mal. Se você não come, não te fará bem. Então, cada um tem a sua consciência, uns com a consciência que diz que pode comer e outros acham que não deve. Mas se você faz sem fé, você peca, porque tudo aquilo que é feito sem fé torna-se pecado. Então nunca devem ser pressionados ou persuadidos a fazer aquilo que destrói sua boa consciência. O ideal, conforme as Escrituras, que Jesus nos trouxe, que os apóstolos trouxeram, você vê que Pedro ainda tinha uma consciência de que ele nem poderia falar com os gentios, Atos capítulo 10, quando Deus desceu aquele lençol e disse, mata e come. Isso quer dizer, ele não comeria aquilo porque ele era um judeu e a sua consciência não permitia comer aquilo. Agora, o ideal é uma consciência livre de culpa e capaz de guiar-nos numa direção santa. Agora, a consciência, citamos no início, só pode ser libertada da culpa pelo poder do sangue de Cristo. Uma vez libertada e protegida em sua liberdade pelo dom da justificação, a consciência é capaz de crescer,
através do ensino das Escrituras e pelos meios de graça na vida cristã. Uma consciência pura. Servir a Deus com uma consciência pura e tranquila. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa consciência, ela pode estar enganada ou condicionada a considerar o mal como bem, ou tornar-se cauterizada ou entorpecida por meio de pecados repetidos. Então perde-se aquela consciência sensível quando erra, quando peca, para buscar acertar. Isso não faz mal, isso não tem problema, isso não faz mal, isso não tem problema, até que chega o ponto que nada mais para ele se torna errado. É uma mentirinha para o gasto, isso para o gasto e mais coisas. É uma mentirinha para aqui, para ali, e a coisa tem se caído para o lado de tanto engano, de falsidade, de mentiras. Principalmente essas enganosas que levam as pessoas a perderem a vida. Então Deus abençoe os nossos amados irmãos e fujamos daquilo que é contrário às Escrituras e abracemos aquilo que é correto segundo as Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um bom dia. Que esta graça gloriosa de Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. Amém.